Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui quem está falando é o professor Bruno Clemente e esse é o segundo dos 3 vídeos que eu falei para vocês que nós teríamos referente a esse ciclo de videoaulas para a disciplina de redes de computadores, tudo bem? De qualquer forma, esse conteúdo vai ficar público para poder auxiliar todas as pessoas que tiverem interesse pela área de pesquisa, né? Quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa questão da virtualização, tá bom? Eu vou abrir aqui o material para vocês, do ponto que a gente parou, né, no último vídeo. E aqui a gente vai falar um pouco então sobre esse conceito, tá? Com base então em tudo que a gente já estudou, a gente consegue observar o quê? Que apesar dos servidores eles serem essenciais para grande parte dos negócios hoje em dia, a gente também tem uma preocupação e um custo com a manutenção dessa infraestrutura física, além de ter necessariamente mão de obra especializada, treinamento apropriado e muita experiência para lidar com isso. E muitas vezes uma empresa precisa de diversos serviços que estão sendo executados todos ao mesmo tempo e precisa garantir não só que todos vão funcionar da forma esperada, mas que vão funcionar de forma compartimentalizada. Ou seja, onde a gente pudesse ter caixinhas separadas e uma não ter acesso à outra. Bruno, mas para que eu vou querer um negócio desse? Muito simples, está aqui o exemplo para vocês no parágrafo. Olha, imagina que eu tenho um ataque no servidor de e-mails da empresa porque existe uma brecha numa determinada porta e isso acabou explorando lá, podendo ser explorado como uma falha de segurança. Se você caiu nessa situação, é muito sério que alguém ganhe acesso ao seu servidor de e-mails, mas é muito pior se ao fazer isso ele ganha não apenas acesso ao servidor de e-mails, mas também acesso ao banco de dados que tem relatórios de emissão de nota fiscal, por exemplo. Então, você nem sempre tem interesse de que esses serviços estejam todos em uma máquina, porque se você for invadido nessa uma máquina, você vai ter todos os seus serviços comprometidos. E aí, como alternativa, eu estou mostrando para vocês o conceito de virtualização de servidores, que a gente já estudou nessa disciplina. A gente só está contextualizando um pouquinho melhor como é que a gente chega nesse ponto. A gente já fez na semana anterior, já falamos sobre a questão do Hyper-V, já mencionamos a respeito da VMware ou do Oracle VMbox, e inclusive fizemos aqui via vídeo, que inclusive tem aqui no canal, uma demonstração da criação de uma máquina virtual utilizando lá o Linux Mint e o VirtualBox, tá bom? Então só estou contextualizando para vocês, tá bom? Como uma alternativa para a gente utilizar os nossos servidores. Então, como eu mencionei aqui, muitas vezes a empresa é capaz de comprar uma única máquina robusta, ela tem dinheiro para isso, mas ao invés de ter um único servidor e todos os serviços rodando dentro desse único local, utilizar essa máquina robusta para criar diversas máquinas virtuais. E cada uma dessas máquinas ela pode ter a sua configuração separada, a sua configuração específica, inclusive, por exemplo, instalar o Windows Server ou o Ubuntu Server, como a gente mencionou na semana passada, entre outras opções. E aí ele configura cada uma dessas máquinas separadas com uma demanda específica. Tem um bom motivo para as empresas hoje trabalharem muito com essa questão de virtualização de servidores, como por exemplo economia de hardware. Eu não vou comprar 5 máquinas servidor, eu vou comprar uma máquina servidor e emular 5 máquinas virtuais lá dentro. O consumo de energia, porque afinal de contas a máquina pode estar executando em 100%, mas ela vai ter o consumo de apenas uma máquina, né? O gerenciamento do equipamento, que é um só, é muito mais facilidade, né? E a questão da segurança, que a gente já mencionou aqui anteriormente, né? Outra coisa interessante da máquina virtual, que a gente já mencionou anteriormente também, é que ela facilmente pode ser movimentada e substituída. Então, se amanhã você tiver problema com uma máquina virtual, é muito fácil retirá-la de lá. Se amanhã você quiser criar uma nova máquina virtual, você pode simplesmente migrar os dados de um lado para o outro. E se por qualquer motivo você precisar se desfazer do seu servidor porque ele deu problema, você não tem dificuldade nenhuma em migrar a máquina virtual que está rodando nesse seu servidor hoje para um novo servidor, né? E aí botar a tua máquina exatamente do jeitinho que você parou lá no primeiro, tá certo? Então você tem aí muita versatilidade trabalhando com esses seus servidores de forma virtualizada, tudo bem? Aqui eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, olha, se você tem um servidor de banco de dados e você subestimou a sua necessidade, calculou mal e você não consegue processar todas aquelas consultas enormes de tabela, uma alternativa é criar uma nova máquina
aumentar o poder de processamento e a memória RAM dessa máquina, migra os dados de uma antiga para uma nova e remove a máquina antiga sem prejuízo nenhuma, nem na máquina nem no hardware, e também sem afetar os outros servidores que estão em execução. Tudo isso te dá uma versatilidade muito grande, beleza? Então eu estou só trazendo a contextualização para vocês compreenderem como é que a gente rumou de uma única máquina servidor para uma máquina servidor que gerava máquinas virtuais que podiam muito bem ser servidores de sucessão. Então vamos lá. Tendo esse contexto de máquinas virtuais, a gente acaba conhecendo o conceito de servidores em nuvem. Por quê? Porque tem muitas empresas hoje oferecendo esse serviço, né? Ofertando esses servidores como um serviço. E isso faz uso da mesma virtualização de servidores. Aqui eu coloquei alguns exemplos mais comuns do mercado, como por exemplo a Azure da Microsoft, que era o novo nome para o antigo Azure Web Azure Web Service da Microsoft, o Amazon Web Services, que é o AWM da Amazon, ou o Google Cloud da Google. Então aqui nós temos uma ideia de como é que essa estrutura funciona apenas vendo a imagem, a foto. Eu tenho 3 computadores aqui atuando como usuários finais, mas eles não se comunicam apenas com um computador, eles se comunicam com uma nuvem, tá certo? E essa nuvem, na verdade, é uma estrutura bem complexa que é feita para ter toda essa virtualização. Então, cada caixinha dessas aqui é como se fosse um determinado servidor em nuvem sendo executado, prestando serviço para essas 3 máquinas que fazem solicitação. Lembra lá da arquitetura cliente-servidor? Então, eu tenho esse notebookzinho aqui como um cliente. Ele solicita coisas para o servidor e o servidor fica em aguardo e responde de acordo com as solicitações feitas pelo nosso cliente, tá bom? E aí então, esses serviços de nuvem, eles têm algumas coisas interessantes que a gente pode se interessar. Por exemplo, ofertam aos clientes um poder de processamento das grandes empresas apenas sobre demanda. Quer dizer, hoje a Google tem muito mais poder de processador do que eu, Bruno. Então, eu posso fazer uso desse poder de processamento para uma demanda específica. Mas uma coisa legal é que hoje em dia você paga pelo que você utiliza, você paga por demanda. Então, se você criar um servidor, vou inclusive mostrar um vídeo para vocês sendo feito isso, não é um vídeo meu, mas é um vídeo que vai ser disponibilizado para vocês, que já é 100%, ele demonstra, né, tudo aí que a gente precisa. Ele vai mostrar o preço necessário para manter aquela máquina funcionando, se ela funcionar 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o período de um mês. Mas se você quiser, você pode encerrar a máquina. E no momento que ela está encerrada, eles não estão te cobrando por isso. Então é sobre demanda, porque você só paga pelo que você está utilizando, tá bom? Com esse tipo de serviço, então, você consegue criar uma máquina virtual usando a própria interface web do serviço, por exemplo, um Google Cloud, e chegando ao nível de você conseguir escolher qual é a configuração de hardware da sua máquina, ou seja, quantos núcleos a sua máquina vai ter, qual é o poder de processamento dessa máquina, qual o valor lá de memória RAM a sua máquina vai ter disponível e qual o espaço de armazenamento que ela vai ter para poder guardar as informações lá dentro. E isso é muito interessante do ponto de vista financeiro, porque isso joga para a prestadora de serviço, no caso, por exemplo, a Google, a Amazon, a Microsoft, toda a responsabilidade por infraestrutura e disponibilidade do serviço. Ou seja, você não tem mais custo nem preocupação nenhuma em trabalhar com servidor, trabalhar com rack, mexer com cabo, não existe mais nada disso. Você, por pagar aquele X, você responsabiliza a empresa e ela naturalmente te entrega isso aí e é responsável por manter esse serviço de pé, tá bom? Importante aqui que eu mencionei para vocês, né? Não deixem de assistir o vídeo. Como eu mencionei, o vídeo não é meu, estou dando os créditos lá para a pessoa, mas de qualquer forma é um passo a passo muito interessante. Se eu fosse fazer um similar para vocês, eu faria um vídeo muito parecido. Então a gente está se aproveitando desse vídeo, né? No sentido de apropriar de tudo que a pessoa colocou dentro do vídeo, que é quase uma aula mesmo, e é muito bacana, muito interessante. Já está lá nos anexos, tá? Para vocês assistirem, assim como no Cigarra, para quem for aluno meu e tiver acesso. E basicamente é isso que eu tinha para apresentar para vocês, essa computação em nuvem, tá? Eu acho que para complementar esse vídeo, apenas assistindo o próximo vídeo que eu mencionei do anexo 1. Quando vocês assistirem, vai ficar muito claro o que pode e o que não pode ser visto
pode ser feito. Esse tipo de coisa é muito comum para você manter, por exemplo, um determinado serviço em alta disponibilidade, ou seja, garantir que o seu site não vai ter um determinado problema de infraestrutura e ficar fora do ar. Ou então quando você tem uma demanda muito grande de processamento, por exemplo, você tem ali cálculos das áreas de informática com biologia e química, que trabalham com genoma, trabalham com DNA e precisam fazer operações muito complexas, poder de processamento muito complexo, ou aquela parte de inteligência artificial que trabalha com aprendizagem de máquina. Tudo isso são coisas que exigem muito poder de processamento. Então você tem a possibilidade de gerar essas máquinas sob demanda e utilizar e pagar por elas, né, apenas pelo que você realmente está fazendo uso. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro o conceito, espero que tenha ajudado vocês. Se ficarem dúvidas, coloquem aqui nos comentários. Mas antes de fazer a pergunta, dá uma assistida no vídeo que eu coloquei para vocês no anexo. Se vocês tiverem dúvida, podem ter certeza que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, quem tiver esse recurso, ou então pode colocar aqui nos comentários que eu respondo a todos, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e grande abraço.